Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. No episódio de hoje vamos abordar um tema delicado, mas extremamente necessário: o tráfico de drogas e seus impactos profundos na sociedade brasileira. E esse episódio vem num momento importante. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão histórica em relação à posse de maconha para uso pessoal. Isso reacendeu o debate sobre a política de drogas no Brasil e como ela afeta principalmente as populações mais vulneráveis. Para esse bate-papo enriquecedor, temos o prazer de receber mais uma vez aqui conosco a advogada criminalista Pamela Matias. Pamela é bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, integra o Grupo de Pesquisa Garantismo em Movimento e o Grupo de Pesquisa Avançado em Dogmática Penal e Política Criminal. Também atua na Comissão de Direito Penal da OAB de Volta Redonda. Pamela, seja muito bem-vinda. É uma honra contar com a sua presença aqui no Circuito pela Vida. Olá, pessoal. Boa noite. O prazer é todo meu ter recebido mais um convite para estar aqui com vocês hoje. Pamela, então, para a gente poder começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que é considerado tráfico de drogas e quando passou a ser criminalizado no nosso país. Tá. Vamos lá. Tráfico de drogas. Falar de tráfico de drogas é falar da lei de drogas. Na lei de drogas, a tipificação do tráfico é extremamente ampla. Se a gente olha o artigo 33, que tipifica o crime de tráfico de drogas, são diversos verbos do tipo. Se eu fosse abordar cada um deles, ficaríamos aqui o podcast todo, porque são muitos. Então, eu vou resumir o tráfico de droga sendo tudo aquilo que não é o porte para consumo próprio. Isso seria o tráfico de drogas. Agora, como que houve a criminalização das drogas no Brasil a partir das legislações que tratam sobre drogas? Esse é um movimento, na realidade, internacional. É um movimento que começou nos Estados Unidos com um objetivo específico. Nada é feito por acaso. Então, os demais países, principalmente os países em desenvolvimento, que têm uma economia muito influenciável, tiveram que aderir a um projeto de criminalização das drogas. E como eu falei, isso tem um objetivo. E o objetivo é puramente econômico. Por quê? Vou explicar. Quando a gente tem uma economia baseada na corrida armamentista, é necessário que estejamos sempre em guerra. Lucra-se muito com a guerra. As tecnologias, que são produzidas, elas são altamente rentáveis. Então, para você vender para um outro país, aquele país precisa estar em guerra. A guerra não necessariamente é sempre internacional, como a gente está vendo atualmente o cenário mundial de guerra. Essa guerra ela pode ser interna dentro de um Estado. Então, a passagem do Estado social para o Estado neoliberal fez com que os Estados Unidos necessitassem de produzir a guerra interna dos estados que ele venderia esse produto, essas tecnologias armamentistas. E com isso vem a criminalização da droga, do uso, do porte, de tudo que você possa imaginar. Porque vende muito. Quando a gente criminaliza uma conduta de tráfico, criminaliza uma conduta de uso, a gente tem um inimigo interno. Cria-se um inimigo interno que é o traficante. É a demonização do comércio das drogas. Na ditadura militar, a gente teve a instauração da ditadura militar porque houve a identificação de um inimigo interno, a ameaça comunista. Depois da ameaça comunista, para continuar vendendo e produzindo arma, colete, todas as tecnologias inimagináveis, precisou-se identificar um novo inimigo. E esse inimigo é a figura do traficante. Então surge dessa forma, a questão da criminalização. Uma questão puramente econômica que muitos processualistas penais, criminólogos vão atribuir ao capitalismo neoliberal. Sim. É toda uma questão que a gente observa como sendo pura estratégia, Exatamente. E a gente não imagina o quanto as indústrias lucram com esse tipo de guerra. É um lucro
altíssimo, porque o próprio Brasil incorporou dentro da própria economia essa necessidade de incitar esse conflito. Porque o Brasil produz tecnologia de base. Tecnologia vendida para as pessoas da sociedade, para a pessoa civil. E isso faz com que haja uma necessidade de manter o estado atual. E a gente nem imagina quem lucra com isso, por que o tráfico é criminalizado. Se a gente pensar numa questão macro, quem é que lava o dinheiro do tráfico? Alguém tem que estar lucrando esse dinheiro. Os grandes bancos têm envolvimento com isso. Então, a questão da criminalização é meramente de política criminal. E o que é a política criminal? É a forma que o Estado tem de exercer o seu poder através da violência. A gente vê, doutora, muita gente sendo presa no tráfico com porte, né, de pequenas quantidades de droga. E como que essa atual lei de drogas contribui para o superencarceramento no Brasil? Vamos falar da figura do traficante. A figura do traficante é extremamente demonizada. No início, era o comerciante de material entorpecente. Depois viu que chamar de comerciante não era o suficiente. Comerciante... Qualquer um pode ser comerciante. Então, esse indivíduo que vende a sua droga em qualquer lugar, ele precisava de uma pecha. Ele precisava receber uma identificação como se ele fosse um terrorista. E ele recebe o nome de traficante. Vem com essa demonização. E essa figura do traficante, ele é considerado como um aniquilador da saúde pública. A gente sabe que não é isso. Eu vou abordar a questão da saúde pública mais pra frente, mas ele vem como um aniquilador dessa saúde pública. E os países latinos que têm essa responsabilidade de barrar o tráfico de drogas começam a ser responsabilizados pela rota da própria cocaína. Nós estamos na rota da cocaína. Somos países latinos, existem países do lado do nosso que produzem a planta responsável pelo princípio trópico, né, ali que vai fazer alucinar. E a responsabilidade é nossa. Então, a legislação, ela vem com um altíssimo nível de pena. A pena do tráfico de drogas é entre 5 a 15 anos de prisão. Se uma pessoa, um jovem de 20 anos, ele cai pela primeira vez e ele é condenado por tráfico e associação, ele vai pegar um regime fechado de 8 anos de prisão. Réu primário, se ele for condenado em tráfico e associação. É uma pena muito alta. No último podcast a gente falou até da questão do ECA, né, da pena ali para produção e comércio de pornografia infantil, e a pena do tráfico é maior. Mas é maior por quê? Porque a teoria legitimadora diz que é com relação à saúde pública. Porque a droga, ela ameaça a ordem, ela ameaça a segurança das nossas crianças, dos nossos jovens, porque há uma demonização não só do traficante, mas também da droga. E a criação desse inimigo interno faz com que a gente crie essa sensação de nós e os outros. E os outros são aqueles que estão à margem da sociedade, que não tem como se defender, que acabam caindo no estereótipo, né, de usuário, de traficante. E essa criação dessa situação desagradável que a gente vive hoje no Brasil vem através do medo. Por quê? Eu tenho medo do traficante. Todo mundo tem medo do traficante. Se eu falo, gente, tem um traficante ali do lado de fora, vai ficar todo mundo apavorado? Porque a mídia foi criando um medo de que eles são violentos, eles são organizados, eles sequestram, eles matam, eles estupram. E eu não estou dizendo que não exista pessoas que fazem esse tipo de coisa. Mas foi criado um terror psicológico que fez com que a gente sempre sentisse medo. Mas esse terror, ele não surge do nada. Como eu falei, com o surgimento ali
do capitalismo neoliberal, as pessoas deixaram de se importar uma com as outras, acabou a solidariedade. Hoje em dia a gente não vê solidariedade entre as pessoas, é cada um por si, é muito individualismo. Então o medo do capitalismo neoliberal, ele já existia, mas ele começou a ser ampliado a partir do momento que foi instaurada essa concepção da agressão, da violência, de que se eu não me proteger, eu serei aniquilado. E quando eu preciso aniquilar uma outra pessoa, é porque ela não se enquadra nesses parâmetros de normalidade. E, normalmente, essas políticas criminais servem para um controle social. Um controle social de uma população que já é marginalizada desde o início dos tempos. Nós carregamos um histórico escravista. E no Brasil, isso não seria diferente relacionando com questões de raça, com questões financeiras. A classe dominante, ela precisa exercer um controle social nessas pessoas que não conseguem emprego. Então, cria-se na nossa mentalidade que o traficante, ele é vagabundo. Ele não trabalha, ele é vagabundo, ele é perigoso, ele é mau. E se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem um traficante, eu sei exatamente a figura que vocês vão imaginar. Porque é a mesma que eu vou imaginar. Está dentro do nosso imaginário. E a política do nós e os outros faz com que a gente queira aniquilar o próximo. Isso é um perigo muito grande. Porque se eu quero aniquilar o outro, eu vou validar qualquer atividade de extermínio. Eu vou validar o encarceramento em massa. Eu vou defender o aumento da pena. Porque a pena é muito pequena. Quantas vezes a gente já não escutou que o Brasil é o país da impunidade? Mas vamos olhar os dados carcerários. Estamos numa situação de super encarceramento. É o século do grande encarceramento. Existem milhões de pessoas encarceradas. O Brasil não é o país da impunidade, é porque a pena não funciona. E pelo fato da pena não funcionar, isso vira uma bola de neve, o sistema se retroalimenta. Porque há a opinião que a gente chama, né, dentro da criminologia, a opinião do homem da rua, que é a opinião das pessoas comuns. E essa opinião é: o sistema não funciona. Se ele não funciona porque não pôde se criminalizar tudo, então queremos mais pena, mais punição. E necessariamente o nível de encarceramento aumenta e são sempre as mesmas pessoas como alvo. Pamela, muitas vezes o tráfico, né, ele é apresentado como esse grande vilão, aí, conforme a gente tem pontuado aqui, dentro do que você está explanando para nós. Existe, então, um contexto social e econômico muito amplo por trás, né? E como você vê essa realidade, principalmente nas áreas periféricas? Vamos lá. A periferia é uma figura racial e a gente precisa entender que ela faz parte de um contexto de raça. Analisar o que acontece dentro da periferia e como as pessoas são impactadas pelo tráfico de drogas sem fazer esse recorte racial é um erro muito grande. Dizer que as operações e a violência acontecem na periferia porque é ali que estão os traficantes é uma lógica inversa. Na realidade, não. Na realidade, a periferia ela foi criada com esse objetivo de guardar as pessoas marginalizadas. E essas pessoas que não podem ser absorvidas para dentro da sociedade, elas têm que ser eliminadas. Isso é questão de controle social. O controle social sempre funcionou dessa forma. Então, aquelas famílias, as mães, as avós, mulheres que nunca tiveram envolvimento com tráfico, crianças que nunca tiveram envolvimento com tráfico, sofrem diretamente a marginalização da lei de drogas. Primeiro porque essas crianças, elas crescem em um ambiente violento, normalmente sem educação, vendo a violência ser perpetrada não só pelos seus familiares, mas também pelos agentes policiais, porque é uma violência escancarada. Sim. Elas não têm oportunidade de ingressar dentro do mercado de trabalho, e aqui eu tô falando a nível de estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma crise de calamidade mesmo, educacional e de saúde dentro do estado. Sim. Então essa criança, ela cresce nesse ambiente já com a etiqueta social que ela vai ser um traficante. Ela cresce assim. Se eu hoje fazer o exercício, vamos fechar os olhos e vamos imaginar o que a gente pensa que é o traficante. Eu vou descrever o que vem na minha cabeça. Um rapaz jovem, entre os seus 20 e 30 anos, negro, de bermuda, camisa do Flamengo, chinelo, um fuzil do lado e um radinho pendurado.
na cintura. Eu tenho certeza que todo mundo... Muito próximo do que eu imaginei. Todo mundo imaginou isso. Isso é etiquetamento. Sim. Nós estamos etiquetando. Agora, se a gente pensar num rapaz branco, bem arrumado, camisa social, sapatênis, você não vai achar que ele é um traficante. E os filhos dessa pessoa também não serão etiquetadas dessa forma. Então, essa criação do vilanismo, de, o tráfico, ele é vil. Ele é violento? É violento. Mas a produção da violência, ela não pode ser permitida pelo Estado fazendo mais violência. Porque a gente entra num ciclo eterno de violência. E essa questão da vulnerabilidade desses moradores faz com que eu pense muito na política de extermínio. Eu vou dar um exemplo. A chacina do Jacarezinho. Se a gente falar da favela do Jacarezinho, é muito triste perceber o que foi feito lá. Foi montada uma operação da Polícia Civil. E aqui eu não estou criticando a Polícia Civil. Eu acho que cada um tem sua função, mas ela tem que ser bem feita. Foi montada uma operação com o objetivo de cumprir mandados de prisão. Até aí, tudo bem. A polícia invadiu a favela do Jacarezinho. Foram cumpridos só 3 mandados, com resultado de mais de 20 mortos. Pessoas que não tinham mandado de prisão em aberto. E pessoas que não tinham nada a ver com tráfico de drogas. Pessoas envolvidas com o tráfico e pessoas que também não estavam envolvidas com o tráfico. Mas das pessoas que morreram que não tinham mandado de prisão em aberto, a polícia não tem legitimidade de matar. E a polícia é agente público. Então quem tem que preservar a segurança das pessoas ali não é o traficante que está atirando. É a polícia que está entrando dentro do morro. Ela tem que verificar se existem crianças, mulheres, enfim, pessoas ali vulneráveis naquela situação. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. E essa tragédia, ela foi... eu não sei nem o que dizer, mas ela foi legalizada pelo judiciário. Hoje em dia, você não tem a responsabilização dos policiais responsáveis pela morte de mais de 20 pessoas. Eles não foram responsabilizados. O judiciário, ele validou a ação com quem diz, tudo bem, você ia lá cumprir mandado de prisão, você só cumpriu 3, saiu com mais de 20 mortos, mas aquelas pessoas não importam. Só que o traficante, quem não é traficante, tem pai, tem mãe, são famílias. Esse é o problema do tráfico, da gente vilanizar o ser humano. A gente pega o ser humano e objetifica, como se ele fosse bandido, ladrão. O bandido ladrão tem mãe, não? Não tem filho, não tem esposa. E mesmo que não seja o bandido, o ladrão, aquela pessoa que é confundida. E aí? Quem que faz justiça para essas pessoas? Como é que o Estado chega nessas pessoas? Ele chega atirando. Ele chega matando. E esse é o grande problema das polícias no estado do Rio de Janeiro e das polícias no geral. Porque, como eu falei, a gente vem de um histórico de escravismo. A polícia, ela foi criada com o objetivo de eliminar o negro. Esse é o objetivo da polícia. Sempre foi desde o início. Então, a questão de raça, ela continua permeando dentro da instituição policial. Não são todos os policiais que são terríveis, que matam pessoas. De forma nenhuma. Cada um tem sua função. Mas o fato da favela do Jacarezinho, o delegado de polícia ir à frente, dar uma entrevista e falar, olha, mas a gente fez o nosso papel em prol da segurança pública. Que palavra maldita que é segurança pública. Porque a gente está matando pessoas, exterminando pessoas, objetificando pessoas em prol da segurança pública. E foi assim que a ditadura militar ela foi institucionalizada. Pela segurança pública e pela segurança nacional. E olha tantas pessoas que morreram na ditadura militar. Não digo que estamos vivendo uma ditadura de forma nenhuma, longe disso. Mas a lógica é a mesma. E eu vou trazer uma informação muito interessante. Em 2019, a gente teve intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Por quê? O estado do Rio de Janeiro estava caindo aos pedaços, não tinha dinheiro para nada, vamos fazer intervenção federal. Veio a intervenção federal. Mas sabe qual que é o mais curioso? Nas políticas ali, nas operações de invasão, né, das favelas, das comunidades... O armamento que foi utilizado, ele era de ponta. Para comprar armamento tem dinheiro, mas para investir na educação não tem? Qual que é a prioridade do Estado? A prioridade do Estado é investir em armamento que ele mesmo produz. É a questão da lógica
econômico-financeira, né? Das tecnologias de guerra. E é mais interessante que a pessoa que coordenou a intervenção federal do Rio de Janeiro foi uma das pessoas que coordenou a Operação MINUSTAH. E a Operação MINUSTAH, no Haiti, foi um desastre. O Brasil participou, liderou a operação. Nessa operação foram instituídas táticas de guerra, foram testadas. O Haiti serviu de teste. E não sou eu que estou falando, é o próprio general que participou da intervenção do estado do Rio de Janeiro. Ele disse que foi um teste dos armamentos e das táticas de guerra. Ali no Haiti, a gente teve a propagação de doença que matou diversos haitianos, e a invasão de uma comunidade haitiana que também matou muitas pessoas. Isso com o objetivo de levar a paz, porque foi uma função ali da ONU, a ONU que instituiu essa missão, que deu tudo errado nessa operação. E aí, quando a gente tem intervenção federal em 2019 no Rio de Janeiro, o general, ele fala que a Operação MINUSTAH funcionou como um teste para aplicar essas tecnologias de guerra nas favelas do Rio de Janeiro. Tá vendo como é que é mais complexo do que a gente imagina a questão da criminalização e a questão de raça? De como que a periferia ela é sim uma figura racial e como o controle social ele é exercido através da política criminal? E a gente não percebe. Porque a gente tem essa compreensão de que o crime ele precisa ser combatido, né? O crime ele precisa ser evitado. Mas a gente precisa pensar, a forma como nós evitamos o crime diminui o crime? A prisão tem diminuído os níveis de criminosos? A reincidência? Se você pegar para analisar, a prisão não tem função. A função da prisão é juntar pessoas no mesmo lugar, enraivecidos pela mesma situação que se encontram ali, e essas pessoas vão sair daquele local sem trabalho, porque ex-detento, né, egresso, não tem trabalho, e ele vai entrar dentro pro submundo do crime. Ele volta pro submundo do crime. Ele já veio de uma situação desagradável. Normalmente é uma situação desagradável de vida, né? Ele tem uma raça específica. Sim. E aí, quando ele sai, ele volta pro submundo do crime. Você vê as pessoas falando, né, que a prisão é uma fábrica de bandidos. Até quem entrou, às vezes, ali meio... né, que estava começando, foi a primeira vez, fez algo de errado, né, cometeu uma pequena infração, ele sai dali formado pelo crime. Pelo crime. E essa formação pelo crime, ela excede dentro das penitenciárias, porque atualmente, o que a gente vê dentro da polícia? Corrupção. Os policiais penais, os policiais civis. Mais uma vez, não são todos, né? Existem profissionais muito respeitados, né? Em ambas as profissões. Mas a corrupção, ela acontece. E a corrupção vem justamente pela criminalização de determinadas condutas. Então, dentro do sistema penitenciário, aquele indivíduo, muitas das vezes, ele entra sem vício e ele sai com vícios em drogas. Muitas das vezes ele sai com dívidas com as organizações, e ele precisa pagar. E como que ele vai pagar? Trabalhando. Então, tá vendo que é um ciclo de produção de violência e de crime sem fim? E um dado muito curioso, que eu gosto muito de pesquisar sobre facção criminosa, né? É do meu trabalho, eu tenho que entender um pouco. Na época da ditadura, como é que surgiram as facções criminosas, né? Algumas. Na época da ditadura, todo mundo foi preso. Já tinha cadeia naquela época, né? Então, os intelectuais começaram a ser presos. Foram presos pessoas inteligentíssimas, que escreviam livros, que estudavam, que eram críticos do regime militar. Eles foram presos nas mesmas cadeias que os presos comuns. Juntou o útil ao agradável. Então, pessoas que não eram organizadas, que cometiam furtos, roubos, né? Estelionato ali... se juntaram com a galera que tinha muita mente. Sim. O pessoal que sabia muito, o pessoal sabia se organizar. O pessoal, fulano, a gente tem que ter um caixa. A gente tem que ter um caixa pra sair daqui, pra fazer isso, pra arrecadar o dinheiro pra dentro da nossa causa contra a ditadura militar. Não tô falando que eles estavam corretos, mas a lógica de operação era essa. Eles precisavam fazer esse tipo de coisa. Tanto é que muitos militantes, na época da ditadura, cometiam crimes financeiros.
Banco, explodia banco, caixa eletrônico. Tem diversas notícias sobre isso. Teve até uma vinculação à ex-presidente, né, Dilma, com relação a isso, que ela assaltou um banco. Porque na época era a forma como eles se organizavam. E aí se juntou com o pessoal comum. Nessa junção, foi principalmente no presídio em Angra dos Reis, ali surgiram as primeiras facções criminosas. Porque o pessoal uniu quem manjava muito do crime e quem tinha a mente para estruturar o crime. E aí, enfim, terminamos aí a ditadura militar, o pessoal saiu, algumas pessoas ficaram, outras pessoas saíram. Esse contato de dentro da cadeia com as pessoas de fora para se organizar, continuar se organizando, e aí vem a droga. O objetivo das facções criminosas no início não era traficar droga. O objetivo era angariar fundos ali para a causa que eles tinham dentro da ditadura militar. Mas a droga, ela é muito mais fácil de conseguir e muito mais fácil de vender. Rentável, né? Muito rentável. E a gente está no meio da rota de tráfico internacional de drogas. Nós somos aeroporto para droga. Dependendo, deve chegar quilos e quilos de droga por minuto. A gente está conversando aqui, eu tenho certeza que está chegando carregamento em algum lugar. A gente está na rota. E os caras muito inteligentes perceberam, olha, roubar banco não tá com nada, cara. Rouba banco, a gente vai preso. Rouba banco, a gente vai preso. Vamos traficar droga. E aí começou o narcotráfico. Tráfico. Com a cocaína, né? A cocaína ali era de fácil, a média obtenção, porque a gente tá na rota, né? Da exportação da cocaína. Mas veio o crack. O crack é barato, fácil de fazer e viciante. Muito viciante. Você fala, vamos traficar crack. A gente vai ganhar dinheiro e a gente vai resolver os nossos problemas a partir daí. Então nascem as facções criminosas a partir de uma política autoritária. Então todo o autoritarismo, ele desemboca em alguma violação de direito que vai repercutir de alguma forma em algum momento. Pode não ser agora, mas é no futuro. Com a lei de drogas não seria diferente. A lei de drogas, ela gera violência e a violência permanece. Por quê? Ao mesmo tempo que a polícia entra dentro dos locais, né, para fazer as operações e muita gente sai morta, eles vão devolver a violência. A violência, ela é devolvida. Então, a violência por violência sobra violência, não sobra absolutamente mais nada. O critério da lei de drogas é: estamos protegendo a população brasileira por saúde pública. Isso é mentira. Isso é uma forma de legitimar a lei de drogas. Porque diversos estudos, pessoas que trabalham com isso há muito tempo, assistentes sociais, advogados, criminólogos, demonstram que a queda do uso só acontece com a regulamentação das drogas. Porque quando a gente regulamenta o uso, o porte, o tráfico, o comércio, né, o usuário, ele tem as portas abertas para um hospital, para uma clínica. Ele pode procurar sem medo de ser preso. Principalmente o usuário que é estigmatizado, que pela lei ele não cai como usuário, ele cai como traficante. Simplesmente porque ele é de uma forma. Sim. As apreensões hoje, 100% delas estão associadas com a localidade. Por isso que eu falei que a favela, a periferia, é um componente racial. E pela forma da pessoa de agir. A apreensão, por exemplo, de uma pessoa que está com uma quantidade de droga e ia consumir, aí ela vê a polícia, ela corre. Se é um morador de comunidade, ele ia ficar lá parado esperando a polícia. A vida toda ele cresceu vendo a polícia meter bala em todo mundo. Ele não entende, ele não associa. Então ele corre e aí ele vai preso em flagrante. Tráfico de drogas. Aqui, eu achei ele com 3 pedrinhas de crack, não sei quantas gramas aqui de maconha. Ele falou que era pra uso, mas não é pra uso. O cara tava aqui, ó, em área de tráfico de drogas. Então todo morador de comunidade vira traficante. Sim. Ao passo que, pra nós, né, que vivemos em outros lugares e que frequentamos outros lugares e que temos acesso à educação, é diferente. É diferente. Porque eu tenho certeza que se é parado um rapaz branco numa área nobre daqui de Volta Redonda, vou colocar aqui o Jardim Amália, é parado no Jardim Amália, bem vestido, tá com 300 gramas de maconha no bolso, não era de tráfico, não foi encontrado nada com ele não é suspeito, ele vai ser liberado. Usuário.
300 gramas. Usuário. Então, assim, é muito desproporcional e a lei de drogas trabalha justamente com essa desproporcionalidade. Nós sabemos que é desproporcional. Nós, eu digo assim, quem faz o controle social, né? Sabemos que é desproporcional e vai ficar assim, porque a gente tem que proteger a saúde pública. Mas a saúde pública não está sendo protegida. E ela não está sendo protegida porque o usuário que mora lá na periferia, ele não vai procurar uma UPA, um posto de saúde para ser tratado. Porque ele vai chegar no posto de saúde, a primeira coisa que ele vai pensar, vou ser preso. Eu sou traficante. Na cabeça dele, é a primeira coisa que ele vai pensar. Isso vem de encontro com a pergunta que eu ia te fazer agora, que recentemente o STF aprovou, né, o porte de até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas para uso pessoal, né, não sendo crime. E não sendo uma infração administrativa. E o que isso significa na prática, né? O que isso mudou na prática no nosso país? Não muita coisa. Só complementando que a gente está falando sobre a maconha, né? Que tem essa regularização agora aí, conforme a Cris pontuou. É um avanço. Não posso dizer que não é um avanço, é um avanço histórico do STF. A gente tem uma política muito conservadora, a gente tem um judiciário muito conservador e a gente tem um legislativo muito conservador. Então, esse posicionamento do STF é uma forma de tentar separar o usuário do traficante. É um reflexo do grande encarceramento, que a gente vê diversos jovens encarcerados muito cedo, sendo que poderiam facilmente ser enquadrados como usuários. Mas não é inteiro. É aquela alteração meio manca, meio capenga, uma tentativa de melhorar alguma coisa sem mexer na lei, porque o texto legal ele continua o mesmo, não houve alteração legislativa. É só uma mudança de posicionamento, né? É um posicionamento que desce para as instâncias inferiores, para o STJ, para o Tribunal de Justiça. Então, eles estão dizendo assim, olha, quando chegar para vocês esse tipo de caso, atenção. Na lei continua a mesma coisa, tá escrito do mesmo jeito. Mas se chegar, o STF já decidiu assim. Então fiquem de olho, porque é uma forma da gente trabalhar nova. Só que tem um problema. Artigo 28 da Lei de Drogas já previa sanção administrativa para quem é usuário. O que o STF tentou fazer é tabelar e não tabelar. Só que na prática do dia a dia, a realidade é outra. Porque vamos imaginar, mais uma vez, usar aqui a nossa imaginação. Eu tenho um rapaz negro de 24 anos, numa área periférica mesmo. Ele tem 40 gramas de maconha no bolso. E ele, sei lá, tem um amigo ali com ele tá indo embora pra casa, vai fumar a maconha dele. Ele é parado ali pela polícia. A polícia vai colocar lá nas circunstâncias do crime. Estava em local de tráfico. Já acabou a decisão do STF. Porque quem faz o indiciamento, quem tipifica a conduta no momento da prisão em flagrante é a polícia, não é o STF. Então a polícia vai ver que ele estava ali nessa área de tráfico, ele estava traficando droga, tinha até uma pessoa atrás dele. É usuário? Ele vai traficar droga. E isso tem a ver com a questão racial. E muitas das vezes, na prática, o que a gente vê? O indivíduo tá ali, ele corre porque ele fica com medo. Vamos nos segurar com os 40 gramas de maconha, com as 40 gramas de maconha. Ele corre, ele fica com medo. Aí o policial já vai lá no auto de prisão em flagrante, né? Vai colocar assim, correu, atitude suspeita, tráfico de drogas. É sempre assim. E às vezes, quando não é encontrado nada com o indivíduo, existe uma coisa nas delegacias que é um câncer que chama kit flagrante. Eu não estou falando que são todas as delegacias, nem que são todos os policiais. Mas é a prática que eu vejo como advogada criminalista, muito comum. A polícia anda dentro da viatura com um saquinho com droga. E aí, às vezes, apreende ali uma pessoa, tá precisando, né, falar que apreendeu alguém do tráfico, implanta a droga e ele cai por tráfico. Só como que eu provo isso dentro de um processo? Eu tenho a palavra dos policiais, muitas das vezes a ação não é gravada. Então, a decisão do STF, de fato, é um avanço, mas o usuário ele já não tinha pena de prisão. Ele já não tinha pena de prisão. O problema é
quando a pessoa é usuária e cai como traficante. Mas ela não cai como traficante só pela quantidade de droga. Ela cai pela cor de pele dela, pelo lugar que ela mora, com quem ela anda, o jeito dela de falar, a atitude dela ali na abordagem policial, se ela tem medo, se ela não tem, se ela corre, se ela não corre. Então, a decisão, é claro, ela não tem o objetivo de esgotar as possibilidades de tratativa da lei de drogas. Não é nem compreensível querer isso de uma decisão do Supremo. Não tem como, eles estão ali fazendo julgamentos, controles de constitucionalidade, mas não é com esse objetivo. O objetivo aí é com o legislador, é ele que tem que trabalhar essa questão. Mas ela não consegue satisfazer a realidade. E também essa decisão ela não é vinculante, mas eu vou explicar mais pra frente. Pamela, ainda gera muita dúvida, né, a diferenciação na prática, né, de quem é usuário e quem é traficante, porque existem vários critérios subjetivos envolvidos nesse parâmetro, né? O que você pode falar pra gente um pouco sobre isso? Tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que chama Rosa Del Olmo. A Rosa Del Olmo pesquisa sobre tráfico de drogas e questão de drogas há muitos anos, e fala o seguinte: a ideologia da diferenciação, ela não funciona na prática. Ela não funciona na prática porque todo usuário acaba sendo traficante, no final das contas. Uma mínima conduta de diferença pode te enquadrar como traficante e não como usuário. E assim, por que eu falo isso? Porque o usuário, ele pode estar vendendo para consumir mais, porque ele tem acesso ali à droga, ele vai conseguir receber dinheiro. Que acontece, que a gente já teve relatos, né, de dependentes que falam isso, que começou a vender para poder manter o seu vício. E aí ele é traficante, ele não é usuário, porque ele tá vendendo ali a droga. Então ele acaba vendendo, ele acaba dentro dessa situação, muitas das vezes de organização criminosa, por uma questão do vício. Ele é confundido com o traficante porque ele está em determinado local com determinadas pessoas, em determinado horário, no momento de uma apreensão. E além disso tudo, o que eu falei lá no início, o tipo penal do tráfico, ele é muito aberto. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é usuário. Aqui eu vou usar o exemplo das 40 gramas do STF. Ele é usuário. E aí ele vai lá, ele compra as 40 gramas. Porque ele fala, não, foi o que o STF falou que não é crime, então eu vou comprar. Comprou a droga, foi na minha casa. Foi na minha casa e falou, amiga, vou aí. Aí vai na minha casa e fala, eu posso deixar minha droga aqui? Depois eu volto pra buscar. Eu vou sair, depois eu volto. Eu penso, 40 gramas de maconha não é crime, não é? O STF decidiu. Mas ele decidiu para consumo próprio. Eu guardo a droga, é feita uma denúncia anônima. A polícia invade a minha casa. Eu sou presa por tráfico de drogas. Porque aquela droga não era para o meu consumo próprio. E um dos verbos do tipo do tráfico é guardar. Não é só o comércio. O tráfico, traficar, não é só vender. Existem diversas atividades que podem ser incluídas como tráfico. E eu não sou traficante. Nunca trafiquei droga na minha vida. E eu caio por tráfico de drogas. Então, essa diferenciação entre traficante e usuário, ela não acontece na prática. E é muito difícil você determinar. E se aquele traficante, ele usa droga? Ele deixa de ser usuário e passa a ser um mero traficante? Então, a gente tem essa dificuldade com relação ao local de apreensão, mas principalmente pela realidade da prática criminal. A prática criminal é essa. Se na minha casa é encontrado 40 gramas de maconha que não é para consumo pessoal, dane-se o STF. Não importa o que o STF disse, porque eu caio no enquadramento do artigo 33 e não do artigo 28, que é guardar. Eu estou guardando para outra pessoa, então eu sou traficante. E aí eu posso pegar uma pena de 5 a 15 anos. Essa decisão pode ajudar a combater as desigualdades no sistema penal, principalmente no que se refere aos jovens negros e pobres, que são mais facilmente classificados como traficantes, né? Como você havia dito. Eu acho que é um começo, mas eu não vejo como uma possibilidade de combater uma desigualdade muito profunda como essa. Por quê? A própria decisão fala que essa presunção de uso, ela é relativa. Não é automático. A polícia não vai imprimir uma tabela
20 gramas, usuário. 30 gramas, usuário. 40 gramas, usuário. 41 gramas, traficante. A gente não tem essa... Não é tabelar, né? E muitas das vezes, como eu falei, a apreensão, ela está relacionada com as circunstâncias dessa apreensão. A decisão, quando a gente vai ler ela na íntegra, ela deixa claro que fica a cargo da autoridade policial fazer um enquadramento entre 28 e 33, ou liberar. Mas sendo assim, não fica mais justo que a circunstância? Porque se fosse uma tabela, eu acho, assim, a meu ver, como leiga, ficaria mais injusto, né? Mas é porque a circunstância, ela sempre vai criminalizar o jovem preto, pobre da periferia, porque ele sempre vai ser apreendido nos mesmos lugares. Ela vai rotular sempre esse cidadão como traficante, né? Porque ele vai ser apreendido no local de tráfico. E aí já é uma circunstância que elimina o uso. Entendi. Só que uma coisa que a gente precisa entender é: o usuário e o traficante estarão no mesmo lugar na maioria das vezes, porque o usuário tem que comprar droga em algum lugar. E aí, por exemplo, a droga, eu não sei se vocês já viram como é droga apreendida. Não? Nunca chegaram a ver? Não. Vou dar o exemplo do crack. O crack, ele vem embaladinho. Parece que você tá comprando um produto, assim, chique. Numa loja, numa boutique mesmo. O negócio vem embalado, grampeado. É organizado. O crime é organizado. E aí, o crack, ele vem com uma identificação. É tipo uma logo. Tem uma logo... Tem o nome da facção responsável. Às vezes pode vir um número de telefone. Eu nunca vi número de telefone. E tem o valor. O judiciário entende que a apreensão de material dessa forma é tráfico, não é uso. Mas aí eu pergunto, o usuário não vai comprar esse material? Ele não vai ter que comprar o crack embaladinho, etiquetado, para poder consumir? São circunstâncias que não são suficientes para indicar a traficância. Porque o usuário, ele precisa estar ali. E ele precisa comprar aquela droga. Aí, por exemplo, questão da quantidade. Como eu sei que 40 gramas é suficiente para um usuário? E se ele usa muito? Se ele usar, sei lá, 100 gramas? Por exemplo, a cocaína, né? A cocaína, pouca grama é muita coisa, né? Porque o material é visivelmente volumoso. Tem usuário que compra 50 gramas de cocaína para poder ir usando, não ter que voltar no local, ficar lá muito tempo, ficar toda semana comprando a droga. É ruim pro usuário também, né? Ficar ali com aquelas pessoas é um pouco ameaçador. Então tem usuário que compra em montes. Esse usuário, ele tem uma quantidade X de cocaína. Ele é traficante pela quantidade? Quem é que vai dizer a quantidade que aquele usuário vai usar? Então, são coisas que o Estado não consegue explicar e a gente não consegue resolver. Porque essas circunstâncias também se relacionam aos usuários de droga. Sim. Às vezes, por exemplo, quando tem operação para desmantelar o tráfico. Aí tem quebra de sigilo telefônico, é uma farofada danada. Aí, às vezes, tem uma pessoa que compra a droga por WhatsApp, porque hoje em dia a droga é delivery. Eles entregam. Estão entregando para o usuário não ter que mais ir no local. Só que para fazer o delivery, você tem que mandar um zap para a pessoa que tá vendendo. Você manda, fulano, eu quero 100 gramas de cocaína, me entrega no lugar tal, semana que vem, tá agendado? Vamos manter o agendamento? Às vezes a pessoa não é traficante, às vezes ela é usuário. E aí, numa operação dela, ela cai como traficante. Ela vai ser investigada por organização criminosa. Porque para ela tem todas as circunstâncias da apreensão do tráfico. E para maconha não é diferente. 40 gramas. A STF determinou lá as 40 gramas. Mas aí dentro dessas 40 gramas, se tiver as circunstâncias do tráfico, ele já não cai mais no uso. Ele cai no tráfico de drogas. Então são elementos muito voláteis que se comunicam. Eu não tenho como pedir pro usuário ele comprar a droga e falar assim, pô, cara, você pode tirar a etiqueta pra mim? Ele vai levar um pescotapa na cabeça. Entende? Não tem como. É a questão da separação, né? Vem tudo separadinho. Em plastiquinho, separado. É organizado mesmo. Eles não vendem em malote, em quantidade. É organizado porque cada coisinha tem seu valor. Eles têm ali a tabelinha de preço deles. A maconha, ela vem separada, em plastiquinho. A polícia diz que a maconha encontrada nessas circunstâncias é tráfico de drogas. E aí é tráfico.
Então, essa decisão, ela continua permeada da racialização dessa herança escravista que a gente tem. Por isso que eu não acho que ela seja suficiente para combater a desigualdade, mas ela é um início para reacender a discussão sobre a lei de drogas. É um começo de alguma coisa. Não sei do que, mas vamos chegar lá em algum momento. E a gente percebe que ainda está faltando alguma coisa, né, Pamela? E, no caso, essa decisão do STF, ela é um passo importante, mas a gente percebe que a gente tem uma necessidade de que ela seja revista para que a gente tenha uma política de drogas mais justa. Perfeito. É necessário que sejam aplicadas as sanções administrativas, e eu não acho que só, né, para a questão da maconha. Eu acho que essas sanções administrativas, elas poderiam, inclusive, abarcar o tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado é quando a gente tem um indivíduo que ele é condenado por tráfico pela primeira vez, ele não é reincidente e ele não faz parte de associação criminosa, né? Ele caiu da bucha mesmo, primeira vez rodou, foi condenado, não teve associação e às vezes ele pega tráfico privilegiado, às vezes, tem vezes que não, que ele vai no tráfico comum mesmo. Pegou o tráfico privilegiado, ele tem uma redução expressiva da pena dele, porque ele é réu primário, ele não é considerado aquele traficante mau, um traficante ruim, sabe? Que tem um monte de passagem pela polícia. E aí ele cumpre uma pena um pouquinho menor, e essa pena pode ser substituída por pena restritiva de direitos. E essas sanções administrativas poderiam abarcar o tráfico privilegiado. Ao invés de cumprir pena, por mais que seja uma pena alternativa, vai lá na palestra. Frequenta as mesmas coisas que um usuário tem que cumprir, os mesmos lugares que ele precisa frequentar as palestras. Mas você não acha que talvez esse, né, como se fosse, entre aspas, um afrouxamento dessa penalidade ia beneficiar realmente os traficantes que matam, que são os considerados maus, né? Como você mesmo disse. Eu acredito que não, porque quem já tem histórico criminal não pode se utilizar do tráfico privilegiado. Normalmente, esses grandes traficantes, eles já têm um extenso registro criminal, muitos antecedentes. E, normalmente, eles já são conhecidos também pela polícia ali naquela localidade. Então, não é para eles a aplicação que vai ser feita. Entendi. Entendeu? E também tem a questão de que o agravamento das penas, o aumento das penas, em nada tem auxiliado na política criminal de drogas. Por mais que as penas são muito altas. O Brasil é o país que tem um dos países com pena mais alta que tem para tráfico de drogas. E não resolve, o problema só piora. Então, a resposta penal, ela não tem sido a solução no geral. E o importante de cuidar dessas pessoas que estão caindo pela primeira vez nesse artigo, que estão sendo processadas pela primeira vez, é resgatar essas pessoas do tráfico. É permitir que eles tenham um início de vida diferente, um reinício, um recomeço, que possam tratar os seus vícios, porque grande parte de pessoas que caem no tráfico privilegiado são jovens de 20, 19 anos. E às vezes são usuários da droga. Então, possibilitar essas medidas alternativas é abrir um novo caminho para eles. Mas não só isso. É delimitar os tipos penais do tráfico. É enxugar, porque a lei de drogas, ela quis falar de tudo, mas não falou de nada. Porque quando a gente fala de tudo, a gente não fala de nada. Colocou muita coisa ao mesmo tempo no artigo 33, e isso faz com que a gente não consiga trabalhar. Mas, eu nem sei, eu guardei a droga do meu amigo lá. Eu não sou traficante, e aí eu caí no tráfico. Então, delimitar melhor esses tipos, que é um trabalho do legislativo, né, de forma nenhuma é um trabalho da STF, é também importante. Mas a última, assim, forma da gente trabalhar com a lei de drogas é a informação. É o que a gente está fazendo aqui hoje, é o trabalho que vocês fazem, que é muito interessante. Eu acompanho os podcasts. Então, assim, esse tipo de trabalho é um trabalho humano. Porque eu sei que em nenhum momento eu vou ouvir um podcast de vocês que vai me criar medo do usuário do tráfico. Eu sei que vocês não vão trabalhar assim. E a mídia, no geral, os órgãos públicos têm que trabalhar dessa forma. É explicar para o jovem sem criar um monstro sobre a droga. É questão educacional mesmo. É falar, olha, a droga, ela é assim.
ela faz isso, ela faz aquilo. A Angélica sempre usa uma frase, né? Quando a gente tá falando, ninguém aqui tá julgando nada, ninguém aqui, não importa pra gente, né? O que aconteceu. A gente só tá aqui pra falar, assim, ó, tem outro caminho, é isso que causa, a escolha continua com vocês, mas, ó, isso vai pra esse caminho, isso aqui vai pra esse caminho. Como a gente tem várias escolhas na vida, né? Você vai querer ou não ir pra faculdade, você quer fazer um curso técnico ou não. A gente tem escolha para todas as coisas. Então, não ter esse olhar de julgamento, né? Que é uma frase que você usa muito, eu acho que é importante, não, né? Isso é perfeito. E eu acho que as crianças que crescem em comunidade, elas têm que ter acesso a essa informação, sabe? De sentar com elas e explicar, olha, a droga é assim, você já deve ter visto alguém traficando droga, e você sabe como é que é, mas qual que é o efeito disso? O efeito judiciário, que eu acho que tem que ser explicado. Tem que explicar, tem que mostrar, falar, vai preso, cara, não é legal. E também explicar o efeito da droga em si. Porque muitas das vezes a gente assusta, né? Não tô falando aqui só de crianças, falo no geral. A gente assusta a pessoa e, na realidade, é outra coisa. Não é tão assustador assim. E aí, quando a pessoa usa a primeira droga, ela fala, eu achei que eu ia ficar igual o pessoal da Cracolândia em São Paulo, e eu não fiquei assim da primeira vez. Então, a pessoa se amarra. Então, eu posso ir de novo. Exatamente. Porque, na minha época, né, de escola, prevenção de droga era mostrar foto da Cracolândia. Olha, se você usar droga, você vai ficar assim. Quantos amigos que estudaram comigo usaram drogas e falaram, pô, gente, não é assim não. É mó barato, cara. É legal. O negócio bate lá. Se fosse ruim, as pessoas não usariam novamente, não é? Exatamente. Então, aterrorizar, pra quem a gente tá dando informação, não é a solução. É munir de informação. De falar, você tem escolha. É bom, é gostoso e tal, mas vicia. Existem consequências na saúde, no psicológico, existem consequências sociais, a estigmatização do usuário, que é muito pesada na sociedade onde a gente vive. Porque o usuário, ele é considerado vagabundo. O usuário não trabalha. Quantos usuários trabalham? Sim. Tem uma vida normal, tem filhos, tem família, usam drogas e tem uma vida normal. A elite brasileira usa cocaína. E a pessoa vive normal, a pessoa tem uma vida normal. Quantos jovens da elite usam e publicam que usam nas redes sociais, às vezes grava vídeo, tira foto e vive uma vida normal. E aí quando a gente apresenta, você vai viciar, você vai morrer, você vai ficar igual a pessoa da Cracolândia. A pessoa, quando ela vai experimentar a primeira vez, ela, isso aí é mentira. Isso não existe, não. Então, a conscientização, ela é muito importante e ela tem que vir atrelada com as mídias também, né? A mídia faz um terror muito grande na nossa mente. Esse medo que a gente tem do tráfico de drogas, que faz com que a gente peça por mais criminalização, por mais punição, é um medo que é incutido na gente. A gente abre o celular, desbloqueia o celular de manhã, a primeira coisa que a gente vê é a notícia. Fulano matou ciclano. Fulano que não sei o quê. O tráfico de drogas no Rio de Janeiro está acabando com a vida das pessoas. A gente não vê solução, a gente só vê desgraça. E a gente fica com medo. Quantas vezes eu sou advogada criminalista, gente, eu tenho contato com traficante o tempo todo, é a minha área de atuação. Mas quantas vezes eu fui para o Rio de Janeiro e eu fiquei com medo do tráfico? E aí eu parei, eu falei, peraí, eu tô com algum problema, porque na minha profissão eu não posso ter medo, tem isso, né? Mas é um medo inconsciente. Porque a gente é treinado nessa lógica. Cresceu, né? Cresceu assim. A gente é treinado nessa lógica que tem que punir, que tem que matar, que tem que prender. Prende. Mas prender não tá funcionando. Não tá resolvendo. Por que dentro do encarceramento a gente insiste no encarceramento? Quando uma política não dá certo, a gente muda. Eu acho que é assim. A tendência é essa. Por que a gente tá insistindo no encarceramento? Não tô dizendo que a gente tem que liberar as portas dos presídios e falar, vão todos para a sociedade. Até porque a gente já viu que deu errado, né? Tem países que fez isso, assim, não é que deu errado, mas não foi como esperado também, né? Não foi aquela maravilha que a gente vai acabar tudo, mas não foi, né? A gente já... Mas é uma questão que vem sendo construída historicamente do jeito que você fez toda, né, a explanação, voltando ao período da ditadura até chegar nos dias atuais, onde a gente percebe que
A mídia influencia um pensamento muito significativo da sociedade que reproduz através do seu olhar extremamente preconceituoso sobre inúmeras questões que envolvem as pessoas que vivenciam vulnerabilidade social. Perfeito. E assim, não é você pregar o fim da pena, né? Eu acho que existem pessoas, né, que são abolicionistas nessa área, existem outras que são garantistas, que legitimam, né, o poder punitivo do Estado, mas é importante que o Estado, ele vista a sua roupa da responsabilidade. O Estado não se responsabiliza, ele não está se responsabilizando. Ah, fulano cometeu crime, vou botar no cárcere. Soca todo mundo no cárcere. Acabou. O Estado lavou as mãos. Mas não há um trabalho de ressocialização para essas pessoas enquanto elas estão dentro do sistema carcerário. Exatamente. Eu acho que se a gente tivesse, né, no olhar dentro do nosso país esse viés voltado para um trabalho de ressocialização dentro do sistema carcerário, as coisas teriam uma possibilidade de ter um resultado um pouco mais positivo, né? Após o cumprimento dessas penas e essas pessoas retornarem para a sociedade, elas terem uma possibilidade de ter um mínimo de dignidade restaurada. Perfeito. E o Estado se vê legitimador de tortura. Sim. Eu tô o tempo todo, toda semana eu tô dentro de uma penitenciária, não recomendo para ninguém. E eu não recomendo pra ninguém. E assim, pro advogado, ainda é melhorzinho, porque a gente não entra lá dentro, né? A gente não vai na cela, só em visita técnica. Mas as pessoas vivem um verdadeiro inferno lá dentro. Não é simples. Ah, porque o preso tá no bem bom, só tá dormindo e comendo. A comida vem podre, com larva, com verme, azeda. Às vezes é violentado lá dentro. Essas violências, elas existem. Só que aonde que tá escrito que o Estado pode fazer isso com o ser humano? Ele pode prender. Por isso que tem pena. Sim. Mas tratar dessa forma... E a gente daqui de fora, a gente fica assim... Tem mais aqui bater mesmo. Tem mais aqui socar a cara desses vagabundos. É isso que o imaginário popular produz. A violência. Porque a violência gera violência. Então é um ciclo sem fim. Aquele ser humano encarcerado igual bicho, num lugar sujo... com mofo, sem respirar direito, ele vai sair dali amando o Estado. E agora eu vou estudar. Agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Não! Ele foi violentado de diversas formas diferentes. Violentado por outros presos. Violentados pelo sistema, pela polícia penal, porque acontece. E a gente fica legitimando esse tipo de tortura, esse tipo de tratamento desumano e degradante com a justificativa de que estamos fazendo justiça. Mas o pior nós estamos fazendo justiça racializada. Esse é o ponto. Se você olhar dentro de uma penitenciária, a maioria daquelas pessoas são pobres, são negras, faveladas. Isso é injusto. É uma produção de uma política pública injusta. E a gente está legitimando sempre esse ódio direcionado. É o ódio estigmatizado. A mídia não fala que isso é racista, né? Que a lógica da política criminal é racista, da política de drogas é racista. Não vai falar, porque isso é crime. Ninguém vai falar. Sim. Mas é a verdade, é a realidade. E o autoritarismo étnico e o psicológico social atua diretamente no imaginário coletivo. Doutora, entrando no tema central, né, do nosso projeto, que é a dependência química, como o tráfico se alimenta das pessoas, né, na situação do vício, e se existe alguma correlação direta. Tá. Eu não diria que o tráfico ele se alimenta do usuário, eu acho que é um sistema conjunto, né? O usuário e o traficante, eles andam lado a lado. Porque, como eu falei, essa ideologia de diferenciação, ela não funciona na prática. Porque, muitas das vezes, o traficante, ele também é usuário, e esse usuário, às vezes, se torna traficante para poder consumir mais droga. A gente, né, falou sobre isso, você compartilhou, que pessoas falaram, né, deram o seu testemunho com relação a isso. Eles guardam em estoque, os usuários guardam quantidade de droga para não ter que ficar comprando, e aí cai como tráfico. Mas o sistema, ele se retroalimenta. Então, enquanto a gente não tratar o usuário como usuário, e eu digo o usuário traficante, o usuário,
o usuário vai continuar comprando droga e o tráfico vai continuar existindo. Por que o tráfico existe? Porque existe droga? Porque alguém compra droga? Não. O tráfico existe porque ele não é legalizado. Porque o comércio não é legalizado. É por isso que o tráfico existe. A criminalização existe porque existe uma lei que criminaliza as drogas. Só que esse não é a resolução da situação. A resolução é tratar o usuário, porque quando você trata o usuário, você abre as portas, né, de uma entidade pública, de um hospital, faz esse acolhimento, o usuário ele deixa de consumir. Se ele deixa de consumir, a venda ela diminui e a gente tem um impacto significativo na quantidade de pessoas que fazem a utilização de material entorpecente. Então é um sistema que se retroalimenta, mas essa diferenciação entre usuário e traficante a gente tem que ter muito cuidado, porque é uma diferenciação social, é uma diferenciação de classe, sempre é de classe, sempre é de raça. Então, o doente, né, eu vou colocar aqui como doente porque é uma política sanitarista, né, higienista quase. O doente, ele é da classe vítima. Ele é da classe vítima. Normalmente é aquela pessoa que não tá ali dentro da comunidade, né, ele é visto como vitimado, foi vitimado pelo sistema. Agora, o traficante, ele é perigoso, ele é da classe perigosa. E como ele é da classe perigosa, ele já tem todo um etiquetamento. E aí a gente autoriza as políticas de extermínio em cima do traficante, que também é usuário, mas ele não é vítima. Porque a vítima, a gente sabe que tem rosto, tem cor de pele, mora em determinados locais. Isso é na prática, né? A política criminal, na teoria, ela é muito bonita. Mas na realidade, ela não funciona como tem que funcionar. Então, a vítima, vamos internar, vamos cuidar, vamos tratar, vamos dar todo o aparato para essa vítima, né, que é o usuário. Agora, para o traficante, que também pode ser um usuário, que também precisa do aparato estatal para auxiliar num tratamento, é morte, prisão e extermínio. Morte, prisão e extermínio. Muitas das vezes, um extermínio precoce. Jovens de 20 anos morrendo por conta dessa situação de política criminal das drogas. Muitas pessoas, na situação da dependência química, Pamela, acabam sendo criminalizadas em vez de receber o tratamento, né? O que o Estado deveria fazer para poder possibilitar uma mudança nesse cenário? A primeira coisa que a gente tem que fazer para responder essa pergunta é entender que sistema penal não previne. A função preventiva da pena, ela é uma falácia. Ela é legitimadora do sistema em si. Então, ela não previne. Falar que, eu vou prender o fulano, pro fulano aprender, porque essa é a função da prevenção. Pro fulano aprender que ele não vai mais cometer crime. Isso é provado que não funciona. Os níveis de reincidência no Brasil são altíssimos. E não serve para as outras pessoas, porque o outro fulano, ele vai lá, ele comete o mesmo crime, ele cai dentro do sistema. Então, entender que o sistema, ele não funciona como uma prevenção do consumo, né, da droga e também para venda e compra desse material entorpecente é muito importante. E também nós precisamos colocar a questão da droga fora do valor moral. Eu digo fora do valor moral, juridicamente falando. Direito é direito, moral é moral. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque cada um tem sua moral. Se o direito fosse ser uma moral, alguém vai ficar fora dela. A questão de droga não tem que ser tratada com moralismo. A gente não pode tratar com moralismo exacerbado. É claro, cada um tem a sua opinião sobre o consumo, só que o moralismo faz com que a gente crie opiniões próprias sobre aquela situação e projete no outro a nossa moralidade. O direito, ele não pode trabalhar dessa forma. Não só o direito, acredito que outras áreas também, né, de atuação, não podem trabalhar assim. E por que eu falo que a gente tem que excluir a moral? Porque o tráfico, o consumo, a droga no geral, é uma trama extremamente complexa. E é uma trama de complexidade social. Ela não é simples de se resolver. É uma trama que tem origem na vida daquela pessoa, daquele indivíduo. Ela tem uma origem na educação. Ela tem uma origem na falta de programas sociais para os indivíduos marginalizados, na falta de acesso à saúde, na falta de estruturação familiar. Sim. Então é muito complexo a gente tratar a droga com pena. Pena. Por isso que o STF veio e falou, olha, usuário até 40 gramas, sem pena.
medida administrativa. Porque não funciona. Não funciona. Aí você ia lá, o cara respondia um processo criminal, por mais que ele não ficasse preso, respondia um processo criminal, tinha lá na folha de antecedente criminal dele, em uma semana, ele estava de volta no mesmo lugar. E aí, às vezes, juntar um monte de reincidência para consumo cai no tráfico. A próxima vai ser enquadrada como tráfico. Até porque a polícia perde um pouco a paciência, né? Para lidar com esse tipo de caso. Então, a gente precisa eliminar as concepções morais, né? Quando a gente vai avaliar essa questão do consumo de droga. E eliminar também essa ideia que o direito penal construiu na nossa cabeça do higienismo. O direito penal faz uma relação entre consumo e dependência. Mas nem sempre quem consome droga é dependente químico. Nem sempre. Vocês sabem, mais do que eu, como é que funciona. O direito penal coloca que a dependência ela é irreversível. Não tem jeito. Para uma vez dependente, sempre dependente. Então, ele não consegue chegar nesses pontos. Por isso que a gente precisa de outros profissionais para discutir a lei de drogas. Lei de droga não é para advogado criminal, não é para STF, não é para STJ, não é para Tribunal de Justiça. Lei de drogas é para o advogado, a psicóloga, a nutricionista, todo mundo discutir a lei de drogas, porque a gente precisa desse auxílio médico, esse auxílio quase que irmão com o direito para entender e resolver o problema das drogas no Brasil. Às vezes o usuário, ele é visto como eu falei, vagabundo. Na sua experiência, como o sistema jurídico poderia ser mais acolhedor e menos punitivista, né, mais comprometido com a reintegração, que é mais ou menos isso que eu tô entendendo que é a sua linha, né, Eu acredito no seguinte, os benefícios da política para reduzir o consumo precisam ser maiores do que o seu custo. E aqui eu não tô falando de dinheiro. O benefício da política para reduzir o consumo precisa ser maior do que o custo. Atualmente, o custo é maior. Porque custa vida. Independentemente se é do traficante, se não é. Tá custando a vida de pessoas, de crianças, de mães, de pais. Tá custando a vida de policiais. Acho que é importante colocar essa parte também, né? Policiais morrem nas suas operações. Deixam famílias. Então, não tá valendo a pena o que a gente tá seguindo. Então, uma política mais aberta é aquela política que ela começa desde a delegacia e vai desembocar lá no judiciário. Aqui eu vou fazer as minhas considerações, especificamente de onde eu trabalho, que é o judiciário, né? Questão do judiciário. O que a gente precisa hoje para ter uma política mais acolhedora com essas pessoas, os usuários e também as pessoas dentro do tráfico de drogas, né? É muito necessário que os juízes tenham posicionamentos garantistas. É muito necessário que os promotores de justiça coloquem a mão na consciência e tenham posicionamentos mais garantistas, que tutelem os direitos fundamentais e as garantias fundamentais daqueles indivíduos que entram para dentro do sistema penal. Isso é essencial. Hoje em dia, a gente vê decisão de prisão preventiva sem base nenhuma. Às vezes é um rapaz jovem que caiu com 20 gramas de cocaína, fica preso a instrução processual inteira, que pode durar meses. Aí ele entra pra dentro do sistema, fica ali no sistema, né, curtindo ali o sistema, e depois quando ele sai, a situação já tá degradada. A gente vê promotores de justiça que não botam a mão na consciência e fazem denúncia sem um mínimo de lastro probatório para oferecer denúncia. Quantas vezes no meu escritório de advocacia eu tive clientes que foram acusados pela prática de tráfico e associação sem o Ministério Público mostrar o ânimos associativo. Tem que mostrar que a pessoa estava ali se associando para traficar droga. Só que o Ministério Público oferece a denúncia e não quer nem saber, porque o trabalho dele é acusar, mas o Ministério Público é fiscal da lei. Ele tem que fiscalizar a lei. E a lei ela tem que ser colocada a partir da denúncia. Tem que colocar a mão na consciência e começar a trabalhar de uma forma eficaz. Porque a gente fica movendo a máquina judiciária em busca da punição, porque se trafica é associado. E a gente vê decisões sem cabimento, denúncia sem cabimento. Claro que uma boa defesa faz toda a diferença, mas não é todo mundo que tem uma boa defesa. Não é todo mundo que pode contar com um advogado. Às vezes conta com a defensoria. Nossa, os defensores fazem milagre. Tanto de gente presa, encarcerada, com processo criminal. É muita gente.
É muita gente. Então, o passo começa aí, nas decisões judiciais, nos promotores que precisam ser garantistas. E aqui eu faço uma carinhosa menção à professora doutora promotora de justiça, Ana Cláudia Pinho, a maior conhecedora de garantismo na América Latina, é minha professora do Grupo Garantismo e Movimento. Ela fala muito sobre garantismo na visão do Luiz Ferraioli, que é o criador do garantismo. E a professora, ela tem uma atuação brilhante no Pará. Porque ela é uma promotora, ela acusa, mas ela defende o garantismo dos direitos e das garantias fundamentais daquele indivíduo. Então, olha a diferença que ela faz dentro da área dela. E se todo mundo fosse um pouquinho a Ana Cláudia Pinho, eu acho que as coisas começariam a caminhar dentro do processo penal para algum lugar mais humano. É questão de humanidade. E aqui eu menciono também a necessidade do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro eliminar a implicação da súmula 70. Vou explicar o que é a súmula 70. A súmula 70 é uma aberração jurídica. A gente que é advogado criminalista olha para a súmula 70 e fica com vontade de chorar. Porque todos os nossos processos de tráfico batem na súmula 70. É quase como uma trave para absolvição. O que diz a súmula 70? O depoimento dos policiais militares tem policial militar, civil, enfim, tem presunção de veracidade. Então, tudo que eles falam, até um momento, até certo tempo atrás, era considerado como verdadeiro. Ué, o policial não mente? E a súmula entendia que o agente público na função pública, ele tinha a veracidade. Só que na prática não é bem assim. Na prática não é isso que funciona. Eu falei do flagrante forjado. Uhum. Às vezes o policial fala que o cliente confessou pra ir logo com a prisão em flagrante, né? E aí chegar lá, ter a denúncia. E muitas vezes não confessou. Olha a implicação que a gente tem da palavra de um policial dentro de um processo. Aí a súmula 70 passou por uma reestruturação muito anêmica, mal feita, falta de vontade de trabalhar, onde falaram assim, continua a presunção de veracidade, desde que ela se baseia em outros elementos probatórios. Só que no crime de tráfico de drogas, que outros elementos probatórios a gente tem? Além da apreensão de droga, da versão do meu cliente e da versão da polícia. Nenhuma! Que testemunha que vai lá comigo falar que meu cliente não estava traficando droga? Nenhuma. Não, o tráfico, ele acontece ali, é o cliente e a polícia, Só que quem tem o ônus de provar, não sou eu como defesa. É o Ministério Público que acusa. Também. Exatamente. E aí o Ministério Público fala, não, eu vou provar súmula 70, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E eu não consigo trabalhar. E a súmula 70 é responsável por muitas condenações no estado do Rio de Janeiro. Só que pra gente eliminar essa aberração tem sido uma luta. É uma luta em conjunto com o IBCCRIM, enfim, com instituições que trabalham essa questão criminal, com advogados renomados, mas é muito difícil. E eu acredito também que se isso for mediado, ninguém, a população de modo geral vai falar, estão querendo amenizar, amenizar a pena de bandido. Então, assim, se colocar isso para opinião popular, não, né? As pessoas querem mais que prenda e que é toda aquela mentalidade que você descreveu durante o nosso podcast. Cara, eu acho que chegamos num ponto canônico desse podcast. É exatamente isso. Se eu falo lá, tem que relativizar o depoimento da polícia. O seu João da padaria vai falar que a polícia é contratada pra isso, é pra pegar vagabundo mesmo. É isso que o seu João da padaria vai falar. E não só o seu João da padaria. O fulano empresário, o fulano militar, gente do nosso círculo, advogado. Porque esse é o imaginário coletivo. E aí, o Estado do Rio de Janeiro é obrigado que a PM use câmera corporal. Sabe quantas vezes eu vi câmera corporal nos meus processos? Nenhuma. A câmera tá lá, mas tá desligada. É enfeite. Porque o uso da câmera corporal pode nos ajudar a entender a dinâmica do tráfico. Uhum. Ela pode ajudar os próprios policiais a se defenderem em procedimentos dentro da corregedoria da PM. Sim. Quantos não são abertos por violações de direitos humanos? Isso facilita pra gente, que é pesquisador da área criminal, entender a dinâmica das apreensões, entender como funciona. Porque, por uma parte social, a gente precisa entender isso também. A gente não pode deixar correr solto. E aí, às vezes, usa a câmera estava ligada, tudo bem, prendeu,
Aí o advogado ou o próprio Ministério Público pede a filmagem da câmera de segurança, sumiu. Não guardamos, a filmagem sumiu. Sumiu por quê? Eu penso como advogado, então na minha cabeça que se sumiu é porque aí tinha coisa. Sumiu por quê? Não vai guardar a filmagem? Então, essas práticas, elas auxiliam a receber essa questão da política criminal, né, de drogas de uma forma mais amenizada. E outra coisa, uma boa regulamentação da droga reduz o consumo. Eu não estou dizendo que a gente tem que ter em cada canto uma loja que vende crack. Não é isso, mas a mídia coloca assim, com a legalização das drogas, eles vão vender droga para as crianças. Eles vão vender crack, cocaína, maconha para seus filhos. Vai lá, vai ter uma vendinha na porta da escola vendendo droga. Não vai. O álcool não é legalizado? E hoje em dia, se a gente vê uma pesquisa, né, procura saber, crime associado ao álcool é muito mais fatal do que o crime associado ao uso de material entorpecente. Crack, cocaína, e outros. O álcool é muito mais mortal dentro ali das circunstâncias do crime, no volante, nos homicídios, do que a droga. Só que tudo bem regulamentado funciona. Funciona não só para desmantelar as organizações e diminuir o nível de violência dentro desses lugares, mas também é uma forma de gerar renda para o Estado. Por que o Estado ele proíbe a compra de material entorpecente para aquele usuário que tem livre poder para dentro de si? Eu estava estudando para esse podcast e eu li uma frase, eu não vou me lembrar quem foi o criminólogo que falou, que citou, se eu não me engano foi o Salo de Carvalho, no livro dele sobre drogas. É um livro muito bom, inclusive fica aí a indicação. O Salo falou que leu uma vez de um autor desconhecido a seguinte frase: para dentro de mim, o Estado é soberano. Então, de mim para dentro, o Estado é soberano. Por que o Estado, que não está dentro de mim, me impede de consumir droga? É uma questão que permeia a liberdade do indivíduo. Porque no momento que ele é impedido de consumir o material entorpecente, ele é criminalizado. E aí ele arca com as consequências dessa criminalização, não é o Estado. Então, para dentro dele, ele é soberano, ele escolhe. Ele decide, tanto que nos tratamentos, o tratamento ele não é mais compulsório, né? Acredito que não seja compulsório. É uma escolha do indivíduo. O tratamento é uma escolha, mas o uso não. E a falta dessa escolha do uso criminaliza, etiqueta, prejudica o usuário que não procura um atendimento médico. Então, é regular e não punir. Punição não resolve problema de droga. Punição não está reduzindo o nível de cocaína, de crack, que entra dentro da favela. A punição não está reduzindo o nível de mortalidade relacionada ao tráfico, mortalidade de polícia, mortalidade de pessoas. Eu venho dessa pegada um pouco mais liberalista com relação às drogas. O meu viés é de descriminalização, porque só uma regulação vai conseguir auxiliar a venda desse material entorpecente e desmantelar essa violência generalizada. Dentro de tudo que nós conversamos até o momento, Pamela, eu gostaria de saber o que você acredita ser essencial nesse processo de transformação da política de drogas e no rompimento desse ciclo de violência e de exclusão. Como eu falei, é necessário a gente eliminar a moral do assunto. Droga não tem nada a ver com moral. Essa moral judaico-cristã, e assim, eu sou cristã, né? Mas essa moral judaico-cristã, ela não tem que permear tratamento de saúde. É a mesma coisa que um psicólogo tratar um problema de saúde mental como possessão demoníaca. Sim. Não pode. É antiético. Totalmente. Então, com a droga, por que é diferente? Por que tudo que a gente produz no Brasil tem moral? Olha a bancada em Brasília. Aqui eu vou fazer a menção à bancada evangélica. Cheia de moral, para vetar projeto. Não pode. Falar de droga não dá para misturar com moral, porque a gente se mistura com a questão.
Eu, Pamela, tenho pra mim, nas minhas concepções pessoais, que o uso de droga, ele é errado. Pra mim, pra minha pessoa. Tanto que eu não uso droga. Agora, o fulano, ele plantava maconha desde sempre, já tem 70 anos. A maconha é uma planta histórica no mundo, foi uma das primeiras plantas do planeta. E ele não pode usar a maconha dele, porque o Estado quer interferir no que ele usa e no que ele não usa. Claro que aqui eu tô reduzindo as proporções com relação ao tráfico, né? Mas assim, o indivíduo que quer fazer o uso da droga, ele não pode porque a minha moral vai julgá-lo de alguma forma. Ah, porque o fulano que tá plantando lá maconha, os 6 pés de maconha fêmea, que tem THC. Ele é horrível, ele é mau. Mas por que ele é mau? Porque eu acho que é errado usar droga? Então, assim, a gente tem que eliminar a moral do assunto e a gente tem que discutir efetivamente cada etapa do tráfico de drogas. Como que essa droga é produzida? Como que o material base, né? Na cocaína a gente tem a pasta base da cocaína. Chega para esses traficantes. Como que a cocaína chega de portos e aeroportos internacionais para o Brasil? Entende que o problema não tá no morro? Ele tá em outro lugar. Quem que libera a cocaína para chegar lá? É uma incógnita. A gente não sabe. E aí, tudo bem. Aí tem que identificar quem que compra esse material, por que compra. Quem são as pessoas compradores de drogas? São pessoas de boa condição financeira, de péssima condição financeira, tem estrutura, tem emprego, não tem? Tem que fazer essa avaliação. Tem que avaliar também a questão da lavagem de dinheiro. É importante dizer que tem que ser avaliado. Porque o dinheiro do tráfico, ele é absorvido para a economia brasileira. O traficante, ele come, ele compra roupa, ele compra carro, bastante carro, compra empresa. O banco lava dinheiro. E o banco sabe que está lavando dinheiro do tráfico. Por que os banqueiros não são traficantes? E o traficante é traficante? Se ele usa o dinheiro do tráfico, por que ele não é? Então a gente tem que avaliar todas essas etapas. Entender também sobre o comércio internacional. Como que sai daqui para chegar lá nos Estados Unidos? Porque, de acordo com a política americana, a culpa da droga nos Estados Unidos é nossa. Dos países latino-americanos, não tem cabimento nenhum. O pessoal usa a droga, a gente manda, a culpa é nossa. Mas quem que faz isso? Como é que é feito? Tem laboratório? A droga que é comercializada de forma ilegal, de forma ilícita, ela faz mais mal do que se a droga tivesse legalizada, porque com droga legalizada é feito dentro de laboratório, seguindo parâmetro de segurança. Será que teria diferença? Estudos dizem que sim. Porque às vezes a pessoa tá fumando ali um baseado, mas tudo que ela tá fumando não é baseado. É alguma coisa ali diferente que eles colocaram. Então, isso precisa ficar claro pra gente estudar o caminho da droga, entender, né, essa relação. Então, mais uma vez, é uma política de regularização e não de criminalização dessas substâncias. Porque tudo que eu criminalizo, eu não entendo. Tudo que eu criminalizo, eu jogo à margem da sociedade. Por que os criminólogos críticos não participam dessas conversas? Porque eles não são chamados. Eles não sentam à mesa de quem produz a lei, porque não é interesse. O interesse é produzir lei para a população, mesmo que essa lei seja ou irracional ou que não seja benéfica. Só que atender o populismo, né? Essa ânsia por punição. Então, é um ponto que precisa ser trabalhado. Eu também coloquei aqui nas minhas anotações a limitação desse uso por normas administrativas. Com a regulação, a pessoa que vai lá comprar a droga dela agora numa agência regularizada pelo Estado. Fulano, tu tá usando muita droga, hein? Vou te disponibilizar aqui um psicólogo, o SUS vai conseguir, né, te ajudar. E vamos reduzir. Não vamos comprar isso tudo, não. Vamos diminuir o uso. A regulação, ela só pode acontecer a partir disso. Porque lá dentro da comunidade... Eu não sei também se vocês já viram, mas em algumas comunidades existem feiras de venda de droga dentro da comunidade. É tipo uma feira... Sabe a feira ali da vila? Sim. É igualzinha. Lá não pode ter isso, né? Não tem uma regulação, não tem uma Anvisa ali que vai regularizar. Então, limitar essa disponibilização através de normas administrativas, não de normas criminais. Norma criminal não resolve o problema.
né? Então, de fato, o segredo é a regulamentação. Doutora, eu vou pedir para você deixar uma mensagem hoje para os profissionais, né, de ponta, que ficam na ponta, de direito, de saúde, da assistência, né, para que, assim, o que... Tá, vamos de novo. Tá, calma. Ela tá incorporando o Ciro, é sempre no final que dá ele deixou o legado. 3, 2, 1. Doutora, que mensagem você deixaria para os profissionais da área da saúde, do direito e da assistência que ficam na ponta? A mensagem é: continuem se aprofundando, porque eu sei que muitos profissionais de ponta estudam sobre lei de drogas, têm uma boa vontade de trabalhar com usuários, com pessoas que estão envolvidas dentro do narcotráfico. Continuem se aprofundando, mas não só se aprofundem para o profissional. Participem de congressos, discussões, fóruns, assembleias, deem a opinião profissional de vocês para que a realidade ela seja transformada em algum momento. Eu não acredito que seja breve, eu não acredito que essa realidade vai mudar tão cedo, mas com bons profissionais capacitados que têm essa vontade de trazer para dentro da criminalização, para dentro do mundo jurídico, o seu ponto de vista, é possível. É possível mudar, é possível transformar, é possível oferecer um bom atendimento, é possível rastrear essas necessidades desse usuário. Então, continuem se aprofundando, participem de fóruns e discussões, eliminem o viés moral dos atendimentos. Eu tenho certeza que muitos profissionais já não têm essa questão moral, mas quanto mais a gente se colocar numa posição de não julgamento do outro e eliminar essa barreira entre nós e os outros, a nossa atuação ela flui com muita facilidade. Então, entendam que não existe o outro, não existe o traficante, não existe o usuário e você. Existe todo mundo. Tá todo mundo no mesmo barco. São todos cidadãos. Não é porque o traficante trafica droga que ele deixa de ser cidadão e que ele deixa de ter os seus direitos tutelados e garantidos. Então, sejam vetores dessas garantias, sejam vetores desses direitos e, principalmente, continuem acolhendo, recebendo, porque o amor, eu já falei isso aqui no outro podcast, o amor, ele muda tudo. O amor, ele é capaz de transformar vidas, e quando a gente bota amor e objetividade no nosso trabalho, as coisas fluem, a prevenção acontece e mudanças acontecem junto. Pamela, nós agradecemos imensamente pela sua presença, pela profundidade da sua fala e por trazer luz a um tema tão urgente, tão humano. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu gosto pouco de falar, ainda mais sobre lei de drogas, que é a minha área de atuação. Então, fico muito grata, muito obrigada. O papo foi uma delícia. E você que está nos ouvindo, compartilhe esse episódio com quem você acha que precise saber sobre esse tema. Falar de tráfico, dependência química e justiça é também construir pontes para uma sociedade mais justa e inclusiva. Até a próxima. Até.